Eu me chamo Mariana Torres e eu sou aluna do curso de Matemática do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Participo também do programa do PIBID e esse vídeo consiste em uma atividade que foi direcionada pelos nossos coordenadores. O que é que a gente vai fazer aqui? Um vídeo com a temática de porcentagem, na qual a gente vai ter que dar uma explicada acerca do assunto. Tudo bem? Vamos lá. Porcentagem. Antes da gente começar as explicações, é importante que a gente saiba o que é uma porcentagem, não é mesmo? Porcentagem nada mais é do que uma fração. Isso mesmo, uma fração com denominador 100. Olha só, vou colocar aqui um exemplo para você. 5%. O que significa 5%? Como eu falei para você, é uma fração onde o denominador dessa fração é o número 100. 3% é uma fração onde o denominador dessa fração é o denominador 100. 5%, 5 por 100. 3%, 3 por 100. Mas olha só, essa fração com o denominador 100, sozinha, do jeito que ela está ali, ela não tem muito significado. Para que você consiga atribuir o que ela está dizendo para você, você vai ter que comparar essa fração, associar essa fração a algum outro valor. E aí ela passa a ter um significado para você. O que eu estou querendo dizer? 5%, uma fração. Agora, quando você quer calcular esse 5% de algo, aí sim passa a ter sentido. Como, por exemplo, 5% do valor de um salário. Aí você coloca 5% de 1.000, por exemplo. Agora sim começa a fazer mais sentido. Outra questão, outra coisa, uma coisa bem interessante na porcentagem é de que ela tem a capacidade de passar para você informações mais rápidas, mais condensadas, certo? Sem que você precise ter conhecimento de quantidades que estão envolvidas em um determinado problema. Olha só, eu vou deixar mais claro para você com o seguinte exemplo. Bom, com esse exemplo, eu vou tentar ser mais clara quando eu me refiro a que a porcentagem nos dá informações mais precisas sobre determinada situação, sem que você precise saber quais são as quantidades envolvidas. Temática coronavírus. Imagina que uma pessoa chega para você e fala que 8 pessoas estão internadas. Essa informação é muito vaga, você não consegue atribuir um significado positivo ou negativo a ela. Agora, quando eu faço uma comparação com um outro valor, as coisas começam a ficar mais claras. Imagine que essas 8 pessoas internadas fazem parte de uma família com 10 integrantes. Então, 8 de 10 estão doentes. Buscando encontrar uma fração equivalente a 8 décimos com denominador 100, já que a porcentagem é uma fração com denominador 100, nós iremos encontrar 80 por 100, o que me diz que 80% dos familiares estão doentes. Note que se eu primeiramente tivesse dito a você que 80% de uma família está doente com o coronavírus, eu não precisaria te dizer quantas pessoas fazem parte dessa família, nem quantas pessoas ficaram doentes. Você conseguiria atribuir um valor, um significado negativo a essa situação. Tudo bem? Agora imagina que essas mesmas pessoas, essas 8 pessoas internadas, estão sendo comparadas agora a um município com 10.000 pessoas. Então, 8 de 10.000 estão doentes. Buscando também encontrar uma fração equivalente com denominador 100, nós iremos encontrar 0,08 por 100, ou seja, 0,08%. O que significa? Que a cada 100 pessoas, 0,08 pessoas estão doentes. Nós não conseguimos encontrar uma única pessoa doente. Então, se eu antes tivesse dito para você que 0,08% dos habitantes de um município estão doentes com coronavírus, você interpretaria essa situação de forma positiva, sem precisar saber quantas pessoas habitam a região. Compreendeu a mensagem que eu queria passar para você? As porcentagens têm essa capacidade de passar de maneira bem condensada a informação para a gente, né? Sei que a gente precisa entender os números, conhecer os números que estão acerca daquele problema. E olha só, é um assunto que é tão fácil de a gente aplicar no nosso dia a dia. A gente vai fazer uma compra, por exemplo, assistindo a noticiários, a gente vê porcentagens e gráficos. Então é um assunto bem presente, não é isso? Agora, você precisa saber como é que calcula a porcentagem de um determinado valor. Existem várias maneiras de fazer isso. Alguns professores explicam multiplicando por um número decimal, ou então utilização de uma regra de 3 simples. Mas eu vou utilizar o seguinte método aqui. Se liga. Calcular. Como é que eu faço
faço para calcular a porcentagem de um determinado valor? X% de modo geral, calcular X% de um valor A, nada mais, nada menos do que você multiplicar essa porcentagem, ou seja, uma fração com denominador 100, pelo valor em questão. Bora lá. Por exemplo, eu quero calcular 5% de 20. 5%, olha só, já passei a minha fração, já passei a minha porcentagem para a forma de fração, 5% de 20. Tudo bem? Olha só, eu vou multiplicar 5 sobre 100 vezes 20. Faço as devidas simplificações aqui. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 10, 1. Então, 5% de 20 é 1. Olha só esse outro exemplo. Vamos lá, 4% de 50. 4% de 50. Basta que a gente pegue essa porcentagem, transforme, né, em uma fração com denominador 100 e multiplique por 50. Mais uma vez, fazendo as devidas simplificações, olha só o que a gente vai ter aqui. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 10, 2. Então, 4% de 50 é 2. Agora uma dica para você. Nós sabemos que a porcentagem é uma fração com denominador 100. Então, a gente vai procurar enxergar nesses exemplos as porcentagens como uma fração. E o que ela diz para a gente? Olha só, 50% de algo. 50% em forma de fração equivale a 50 sobre 100. Na sua forma irredutível, 1/2. Então, calcular 50% de alguma coisa significa que eu estou calculando a metade. 25%. Na sua forma de fração irredutível, eu encontrarei 1/4, o que significa que calcular 25% de um valor é dividir esse valor em 4 partes. 75%. Na sua forma de fração irredutível, eu encontrarei 1/3. 10%. Na sua forma de fração irredutível, eu encontrarei 1/10. Ou seja, eu estou dividindo o meu valor por 10, o que é muito fácil, pois a gente só precisa fazer um deslocamento de uma vírgula para a esquerda. 20%. 20 sobre 100. Na sua forma irredutível, 1/5 é pegar algo e dividir em 5 partes. Você conseguiu calcular essas porcentagens que eu coloquei para você de uma forma mental? Bom, se você não conseguiu, então é interessante que você preste atenção nessa dica. Quando a gente aprende uma determinada regra na matemática, a gente tende a não conseguir enxergar ela logo de primeira de modo completo. Ou seja, o que essa regra está passando para mim de informação? Veja bem, eu falei para você que quando a gente quer calcular a porcentagem de determinado valor, basta que você multiplique aquela fração que representa aquela porcentagem pelo valor em questão. Multiplique. Por que eu estou dando ênfase na multiplicação? Porque se você lembrar, existe uma propriedade na multiplicação que é a propriedade comutativa, a qual diz que se a gente troca a ordem dos fatores, o valor daquela multiplicação, o produto, ele não se altera. Então, que tal se a gente enxergar isso aqui de uma outra maneira? X% vezes A. Eu posso escrever dessa forma. XA sobre 100. E ainda posso escrever dessa forma. X vezes A sobre 100. O que é que isso significa? Que esta multiplicação é absolutamente igual a esta multiplicação. Sendo assim, calcular X% de A é a mesma coisa que calcular A% de X. Então, se você estiver calculando uma porcentagem e não conseguir fazer logo de primeira, assim, bater o olho e não conseguiu, faz o trabalho contrário, volta, que talvez fique um pouquinho mais fácil de você fazer. O que é que eu estou querendo falar? Olha só, 38% de 50 é 38 por 100 de 50. Agora, enxerga isso aqui de uma outra maneira. 38% de 50 é absolutamente a mesma coisa que 50% de 38. E 50% é ótimo, né? Como a gente viu no exemplo anterior, 50% é calcular metade de algo, então você consegue fazer mentalmente, dividir aquilo ali por 2. Então, 38 dividido por 2, nós teremos 19. Ficou mais fácil, né? Aqui esse outro exemplo. 65% de 20. Poxa, fica ruim fazer 65% de 20. Olha só,
Mas 65% de 20 é igual a 20% de 65. E você sabe, pelo exemplo anterior, que 20% de algo é dividir aquele valor por 5. 65 dividido por 5, 13. Então a gente consegue fazer determinadas porcentagens enxergando o cálculo com outro olhar.